Muitas pessoas perguntam: como identificar um discurso influenciado pela teologia da libertação? A resposta nem sempre é simples, porque esse tipo de discurso dificilmente começa negando algum ensinamento da igreja. Pelo contrário, normalmente parte de verdades da fé, de passagens bíblicas e até mesmo da própria liturgia. É justamente aí que está o seu poder de convencimento. Sou Antônio Garcia e utilizo inteligência artificial apenas para a narração dos meus vídeos, enquanto toda a pesquisa, análise, revisão e a responsabilidade pelo conteúdo são integralmente minhas. Se você gostar deste vídeo, peço que inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sino das notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Imagine uma homilia sobre a Eucaristia. O sacerdote explica corretamente que o pão e o vinho são fruto da terra e do trabalho humano. Recorda que milhares de pessoas participaram desse processo, desde o agricultor até quem preparou as hóstias para a celebração. Tudo isso é verdadeiro. Em seguida, lembra que, após a consagração, qualquer partícula da hóstia contém integralmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Também é uma verdade da fé católica. Mas então, surge um salto de raciocínio. O pregador conclui que, assim como a hóstia consagrada é distribuída igualmente a todos, a Igreja deveria promover uma igualdade econômica entre todas as pessoas. A partir daí, passa a dividir a sociedade entre ricos e pobres, opressores e oprimidos, sugerindo que essa seria a principal mensagem do Evangelho. Nesse momento, muitos fiéis acabam concordando. Afinal, ouviram apenas afirmações verdadeiras até aquele ponto. Entretanto, o problema não está nas verdades apresentadas, mas na conclusão construída a partir delas. Esse tipo de argumentação costuma omitir aspectos essenciais da doutrina católica. A missão da Igreja é anunciar a salvação em Cristo, conduzir as almas à santidade e formar consciências segundo o Evangelho. A caridade, a justiça e a solidariedade fazem parte dessa missão, mas não podem ser reduzidas a um projeto político ou ideológico. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a dignidade da pessoa humana, a justiça social e o cuidado com os mais pobres são deveres dos cristãos. Ao mesmo tempo, recorda que nenhuma ideologia pode substituir o Evangelho nem reduzir a fé a uma luta de classes. Por isso, é importante desenvolver o discernimento. Nem todo discurso que cita a Bíblia, a liturgia ou palavras de Jesus está apresentando a doutrina católica em sua totalidade. Muitas vezes, uma heresia não nasce de uma mentira evidente, mas da seleção de apenas uma parte da verdade. O Papa Bento XVI chamava esse fenômeno de uma verdade enlouquecida. Uma verdade isolada do conjunto da fé, levada ao extremo e utilizada para sustentar conclusões que a Igreja nunca ensinou. O próprio demônio, durante a tentação de Jesus no deserto, citou as Escrituras. Porém, citou apenas aquilo que lhe interessava, omitindo o restante. Cristo respondeu com a palavra de Deus completa, mostrando que a verdade não pode ser fragmentada. Essa é uma grande lição para todos os católicos. Antes de aceitar qualquer pregação, é preciso confrontá-la com o ensinamento integral da Igreja, o Catecismo, a Sagrada Escritura interpretada pela tradição e o magistério. A verdadeira fé católica não se apoia em meias-verdades. Ela acolhe toda a verdade revelada por Cristo. A seguir, perguntas e respostas sobre como identificar um padre progressista. 1. O que a teologia da libertação considera como principal problema da humanidade? Resposta. Segundo a crítica apresentada, a teologia da libertação tende a enfatizar o chamado pecado social, entendendo que as principais causas do sofrimento humano estão nas estruturas injustas, como a desigualdade econômica e a opressão. Já a doutrina católica tradicional ensina que a raiz do pecado está, antes de tudo, no coração do homem,
tornando indispensável a conversão pessoal e a vida sacramental. 2. Por que a Igreja insiste na importância da conversão pessoal? Resposta: porque a Igreja ensina que toda transformação social duradoura começa pela transformação do indivíduo. O pecado nasce das escolhas pessoais, como o orgulho, a avareza, a inveja e o egoísmo. Por isso, a confissão, a Eucaristia e a vida de santidade são essenciais para a verdadeira renovação da sociedade. 3. Qual é a crítica ao chamado historicismo radical aplicado aos evangelhos? Resposta: a crítica é que essa metodologia interpreta Jesus apenas como um personagem histórico ou líder político, minimizando ou negando sua divindade, seus milagres e sua missão redentora. Para a fé católica, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e sua missão principal foi salvar a humanidade do pecado. 4. Por que surgem teorias como a de que Jesus teria um relacionamento com Maria Madalena? Resposta: segundo a crítica apresentada, essas teorias surgem quando Jesus é reduzido a um homem comum, desvinculado de sua natureza divina. A Igreja Católica rejeita essas hipóteses por não possuírem fundamento nas Escrituras, na tradição apostólica ou no ensinamento do magistério. 5. Qual é o principal alerta feito pela Igreja sobre essas correntes teológicas? Resposta: o alerta é que algumas interpretações podem utilizar elementos verdadeiros do Evangelho, mas apresentar uma visão incompleta da fé, colocando a transformação política acima da conversão espiritual. Para a doutrina católica, a missão da Igreja é anunciar Cristo, conduzir as pessoas à santidade e promover a justiça sem reduzir o Evangelho a um projeto meramente social ou ideológico. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com outros católicos e inscreva-se no canal para acompanhar novos conteúdos sobre a fé, a doutrina e o ensinamento autêntico da Igreja Católica.